Se você acha que o carro linker apenas arremata os pontos, você acertou. Só que quando você combina isso com outros procedimentos na máquina de tricô, o resultado pode ser bem legal. Então, se você quer conhecer mais sobre esse assunto, eu te espero logo depois da vinheta. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como o carro linker pode ajudar a costurar as peças de tricô. E, para fazer isso, são duas opções que eu vou apresentar para você hoje. A costura de ponto com ponto, ou seja, quando a gente vai fechar, por exemplo, um ombro, e costuras laterais, utilizando aí o recurso de arrematar pontos, que é a função básica do carro linker. Então, mãos à máquina! O primeiro método de costura com o carro linker que eu vou ensinar para você é a junção dos pontos. Então a gente pode usar, por exemplo, esse tipo de junção na confecção de ombros, na costura de ombros. Então eu tenho duas peças iguais aqui que vão simular os meus ombros. Eu vou colocar direito com direito, ou seja, essa posição que a primeira peça vai para a máquina e essa daqui vem por cima, direito com direito, só que eu vou colocar uma de cada vez. E aí, para finalizar a costura, a gente vai fazer uma carreira com um fio de outra cor, no caso para mostrar para você como é que vai ser essa costura, né, depois de pronta. Mas antes de qualquer coisa, a gente precisa fazer a colocação dos pontos. Então, para isso, a gente vai usar o transportador de pontos, pegar as 3 primeiras laçadas, e eu vou começar a colocar nas agulhas. Eu deixo dobradinho assim porque facilita para mim, ó, fica mais fácil de localizar. E aí eu vou dar uma aceleradinha no vídeo agora. Sempre tomando cuidado para não pegar o fio de separação. É importante sinalizar aqui, apesar de estar bem claro, que eu retirei a peça da máquina com o fio de outra cor, justamente para conseguir fazer esse procedimento com facilidade. Então eu vou colocando os pontos até o final. Chegando aqui no final, eu encosto as agulhas um pouquinho mais para trás para segurar os pontos. Então agora eu vou tirar a separação. É bom tirar a separação nessa fase, porque eu consigo ver se eu deixei, se eu esqueci algum ponto para trás, tá? E aí eu venho com a outra peça, com o outro lado, né, o outro ombro, que eu tenho que juntar. Tem que ter o mesmo número de pontos. E aí eu venho colocando aqui. Aqui é mais fácil, porque a gente está acostumado a colocar assim, né? Com o avesso pra gente. Então acaba sendo mais fácil, mas mesmo assim eu vou acelerar um pouquinho o vídeo para chegar mais rápido no final. E aqui o último ponto que sempre fica escondidinho aqui. Eu vou dar uma encostadinha também, para não ter o risco de esquecer algum ponto para trás. Eu desmancho a separação. E eu tenho aqui as duas peças colocadas. Só que eu não vou fazer a costura, a carreira para fazer a costura direto aqui. O que eu vou fazer? Eu vou suspender um pouquinho as agulhas, né? Vou passar elas para frente um pouquinho, todas as agulhas que eu estou usando, e vou segurar a primeira peça para baixo. Então essa peça ela permanece nos ganchos. Eu vou empurrar um pouquinho mais as agulhas para frente para que a peça que está atrás, o ombro que eu coloquei aqui atrás, os pontos passem para trás das linguetas. Passou para trás das linguetas, eu vou trazer ele, eu vou puxar para que todas as linguetas se fechem. Nunca corta tão curtinho assim a ponta, viu, gente? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou jogar esses pontos por cima dos que estão no gancho. Eu vou aproximar um pouquinho para você ver como é que é. Então a gente tem aqui os pontos que estão para trás da lingueta e os pontos que estão dentro do gancho. O que eu vou fazer? É só puxar e eu vou passar o ponto que estava atrás da lingueta para fora do gancho, mas ele fica preso nos pontos do ombro que já estavam colocados. Com os pontos já colocados e já passados um dentro do outro, eu vou colocar um pezinho aqui na beirada, que é o pezinho que já vai ajudar o linker a remalhar os pontos. E vou colocar um pezinho aqui que serve para as duas peças, tá? Então eu coloco nas duas, para que deixe um pouquinho esticado. Aqui eu faria uma carreira na regulagem 10,
com o fio do trabalho, com a cor verde, mas eu vou fazer com o fio vermelho, que é para que você veja melhor aí como que isso funciona. Então eu vou tecer uma carreira da direita para a esquerda na regulagem 10. Feito isso, eu vou dar um nozinho aqui, porque senão vai desmanchar na hora de remalhar. Mas nesse caso aqui só, tá? Porque está muito curtinho o fio. E aí eu venho com o carro linker para remalhar esses pontos. Se você não sabe utilizar o carro linker, eu vou deixar aqui, desse lado aqui, ó, o vídeo que eu ensino, que foi o vídeo da semana passada, a utilizar o carro linker. Então, eu vou abrir a alavanca do carro linker, encaixar ele pela direita da máquina, suspender todas as agulhas que estão com pontos. Eu venho, levanto um pouco os pontos aqui, e eu venho com o carro linker, destravo ele para aproximar, travo ele quando ele chegou pertinho, e começo a remalhar os pontos. Sempre com cuidado nos primeiros pontos, porque aqui se cair ponto é um pouquinho complicado, porque como você está costurando ponto com ponto, você vai ter que recuperar. Eu vou tirar esse pezinho que eu coloquei antes, só para não fazer tanto peso, que já tem um pezinho na beirada, eu posso ir segurando com a mão, tá? Nesse caso aqui aconteceu um problema com o carro linker. Ele pegou 2 pontos de uma vez. Eu vou rodar ele em falso, eu tiro ele e com o transferidor de pontos eu volto esses 2 pontos para a agulha para que eles sejam arrematados corretamente. Muito cuidado para não perder esses pontos, porque senão vai perder pontos do ombro e aí esse ponto vai cair e você vai demorar mais para recuperar. A gente colocou os pontos de novo no lugar. A gente volta com o mesmo cuidado do começo. Eu vou tirar o peso da beirada. Já arrebento o fio para afastar o carro da máquina. E aqui eu finalizei o arremate. Eu rodo o linker em falso para tirar o ponto de dentro do linker. E aqui eu tenho já a costura feita. Eu vou passar essa laçada por dentro. Vou dar um nozinho aqui para não soltar, né? Isso aqui você não precisa fazer numa peça, é só deixar a ponta mais comprida. E aqui eu tenho a costura feita com o carro linker, que parece uma costura de remalhadeira. E aqui eu fiz em cor diferente, que é para você ver. Aqui foi aquele probleminha que deu, e deu uma esticadinha no ponto, mas depois, quando você vai terminar o acabamento, isso volta para o lugar. E aqui, o direito da costura. E é legal essa costura porque mesmo tendo sido feita com fio vermelho, ela muito pouco aparece do outro lado. Então assim você consegue juntar um ombro, lembrando uma coisa muito importante, ele fica elástico, mas ele não fica 100% elástico que nem o tricô. Ele não estica. O que dá uma sustentação legal para o ombro, que é uma parte da peça que geralmente cai, né? Ela acaba esgarçando. Nesse caso aqui, não vai esgarçar porque tem a costura que dá uma segurada. Não prende totalmente, mas dá uma segurada. O segundo método de costura com o carro linker é a junção de laterais. Aqui eu tenho uma peça, uma amostra, e eu vou juntar as 2 laterais dela com o linker. Então, sempre direito com direito, aquilo que eu considero como direito da minha peça, deixando isso bem claro. E eu vou colocar com o transportador de pontos as laterais. Só que muito importante, eu vou chegar pertinho agora, que você siga a canaleta do ponto, para que essa costura fique muito semelhante a uma costura feita à mão, com pontos invisíveis. Então eu vou começar aqui com a colocação do transportador, só que antes, aqui eu não vou fazer, mas muito importante é você fazer marcações, dobrar no meio, marcar o meio, dobrar o meio do meio e marcar o meio aqui e fazer isso dos 2 lados da peça, porque daí você faz coincidir as costuras. Isso é importante para quem está começando a fazer esse tipo de técnica, tá?
Depois que você pega a prática, você acaba percebendo as coisas. Então o que eu faço? Eu dobro, dou uma marquinha de leve, aqui eu sei mais ou menos aqui é o meio, e eu começo a colocar a lateral nas agulhas da máquina. Sempre na mesma canaleta, isso é muito importante, então eu venho aqui com o transportador de pontos, eu encontro essa canaleta, coloco e dou uma esticadinha de leve, coloco o meio, gente, sempre colocando na mesma canaleta, tá? Essa é a parte mais fundamental para que você tenha um acabamento de qualidade na hora de fazer a costura. Esse tipo de acabamento ele costuma meio que sair da agulha, tá? E aí então você dá uma levantadinha assim nela que não vai ter esse problema. E você vem colocando o restante do tricô, distribuindo ele nas agulhas, tomando cuidado para não formar barriga e etc. Eu vou dar uma aceleradinha no vídeo agora, para a gente conseguir chegar até o final mais rápido e partir para a segunda etapa. Bom, agora que eu coloquei a primeira lateral, eu venho com a segunda. Só que daí aqui é mais importante o detalhe da onde colocar e por onde que sai o transportador. Então eu venho no avesso do tricô, na peça, no começo, na bordinha da peça, e eu vou colocar o transportador de modo que ele saia na primeira canaleta também, que é exatamente aqui, ó. Então eu coloco o transportador pelo avesso e ele tem que sair, deixando um ponto de borda. E aqui eu já posso ir suspendendo a agulha, mas eu não vou fazer isso, porque no começo, às vezes, fica ruim quando você suspende a agulha, porque você vai ter que movimentar a mão e acaba machucando, né? Coloco as duas pontas e venho aqui com o transportador e coloco no meio, né? Próximo do meio, na verdade. Tá? Sem deixar fazer uma barriga. Ó. Não pode acontecer isso aqui, ó. Eu pegar esses dois pontos e deixar esticado de um lado e barrigudo do outro. Então eu tenho que equilibrar as coisas para que elas fiquem proporcionais e aí faça uma costura que pareça com uma costura em ponto invisível feita à mão. Então se você tem o carro linker, dá para fazer esse tipo de costura, mas a atenção que você tem que ter não é nem na hora de remalhar, é mais na hora de colocar o tecido, né, a peça que você está fazendo na máquina. Então, para seguir a mesma canaleta, você vai sempre olhar a ondinha do ponto. A ondinha que está para cima, né, que está sempre para a esquerda, no caso. E aí você coloca o transportador entre essas ondinhas. E aí você tem certeza, colocando aqui, ó, que está saindo um ponto de largura para a lateral e você não vai perder. Vou colocar com de 3 aqui, que só tem 3 agulhas. E você não vai perder aquela uniformidade que esse tipo de costura dá. É importante você ter cuidado e também colocar a ideia para você, eu falar na verdade, que no começo, você nunca fez isso, vai dar problema. Mas daí depois, você vai vendo, você pega o jeito de fazer, né? Nada melhor do que praticar. Então, faz isso aqui que eu estou fazendo. Faz uma amostrinha, arremata ela para não ficar desmanchando. E aí você vai colocando, no caso aqui, com um ponto de largura, né? E você pode verificar. Você dá uma puxadinha assim para baixo, ele vai denunciar para você se está ou não colocado corretamente. Está chegando aqui perto do final. Quando você pegar a prática, você vai fazer exatamente isso aqui. Ó. Você já vai conseguir ver exatamente onde está a canaleta, porque o ponto ele fica viradinho para você. Então fica fácil de você colocar o transportador e colocar o ponto onde ele tem que ser colocado. Vou fazer com de 3 aqui. Daí a gente já tem 3 aqui e mais os 3 daqui. Por isso que é importante o transportador. Você pode usar o de 2x1 no começo, depois você vai para o de 3x2. Não tem muito problema não. Aqui, para fazer a carreira, eu dou uma suspendida nas agulhas. E eu venho fazendo a carreira agora, com um fio de outra cor, nesse caso aqui, para mostrar para você com detalhe. Vou colocar o pezinho aqui, né? E eu venho fazendo a carreira, um pezinho no meio também. Com a mesma regulagem que eu fiz. Então eu fiz a peça na regulagem 7. Eu vou passar uma carreira na regulagem 7.
para segurar as duas laterais. Depois dessa carreira na regulagem 7, eu passo uma carreira na regulagem 10. Esse último ponto aqui, você pode fazer o seguinte, como ele está com o fio, você tece ele de novo com o fio que sobrou, né, para que ele fique presinho, tá? Então eu venho agora com a regulagem 10 para fazer a carreira que vai, na verdade, permitir o arremate, e essa carreira sempre da direita para a esquerda. Eu vou, nesse caso aqui, já cortar o fio. Tiro para cá. Linker, sempre na posição correta. Botão aberto. Vou afastar o carro. Coloco ele pela direita da máquina. Prendo e suspendo as agulhas que eu teci na regulagem 10. Só para reforçar e lembrar que eu estou fazendo em vermelho, que é para facilitar a visualização de como fica a costura. E aí eu venho remalhando, sempre com cuidado nos primeiros pontos. E aqui um pouquinho de cuidado também em todo o processo de remalhado, que é para evitar problemas que causem aí a perda dessa costura. Vou acelerar o vídeo para a gente chegar no final mais rápido. Tiro o pezinho. Dou uma seguradinha aqui, né, para os pontos ficarem esticados. E sigo remalhando. Não esquecendo, é claro, de que nos últimos pontos eu posso tirar o peso, porque a peça já está pesando também. E eu vou finalizar com muito cuidado os últimos pontos. Finalizei, vou puxar o fio, às vezes dá para fazer, às vezes não dá. Já passou pela laçada, essa é a costura, como fica pelo avesso, né? Claro que se fosse no fio verde não ia aparecer, mas eu estou fazendo aqui no fio vermelho justamente para você ver. E pelo direito, a gente vai ter uma costura que não fica... Nossa, que espetáculo! Mas é mais rápido de fazer. Se a gente esticar, é claro que vai aparecer o fio vermelho. Mas nesse caso, se fosse o fio verde, não apareceria. Evidente que se você passar a primeira carreira, numa regulagem mais apertada, isso vai aparecer menos. Só que vai ficar repuxada a costura. Então, nesse caso aqui, é melhor mesmo passar na regulagem que foi feita a peça. Entenda uma coisa, essa costura, ela, quando a gente faz a lavagem da peça, etc e tal, ela dá uma assentada melhor. E por que é importante tomar muito cuidado com a colocação na mesma canaleta, para que isso aqui, ó, não aconteça. Então eu tenho esse ponto aqui, ó, que eu peguei na canaleta anterior, e aí ele fica feinho assim, né? Não é nada que compromete a peça, mas fica diferente. Se você chegou até aqui, eu agradeço muito. E também não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo e principalmente compartilhar com seus amigos. Gente, a questão da curtida no vídeo é muito importante, porque mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante para o público que busca esse conteúdo na internet e vai mostrar as miniaturas do meu vídeo para mais pessoas no YouTube. Assim, eu consigo um público maior e mais inscritos. Então, não esquece, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais e curte o vídeo. E se você quiser contribuir financeiramente com o canal Tricotando com Zé, na descrição do vídeo está o link do meu Apoia-se. A gente está chegando então ao final de mais um vídeo. No vídeo aqui de cima eu apresento o carro Linker e também o funcionamento básico dele. No vídeo aqui de baixo eu deixo com você novamente o cachecol Coringa, caso você não tenha visto. Cachecol fácil de fazer, rápido e que dá para ganhar bastante dinheiro com ele. Aqui, na cara do Zé Felizão na praia, você se inscreve no canal. Então, mais uma vez, muito obrigado, até semana que vem, tchau, tchau!